Eu não tenho como deixar de falar, né? Essas derrotas vergonhosas sofridas pela nossa seleção brasileira nessa Copa das Copas, ela tem levado a população a uma série de reflexões, não é? Você liga nos canais de televisão, só estão debatendo, né? Os comentaristas viajam, né, naquelas conversas deles. É tão complicado. Essa semana até eu ouvi o seguinte, que deu o apagão na seleção, no jogo da Alemanha, porque puseram maconha na água deles. Eu ouvi isso, só para vocês terem ideia do que se diz, né? É um negócio meio complicado. Mas muitas coisas têm sido ditas por isso, a respeito desse assunto, desse tema, essa discussão. Uns falam de problema de planejamento, você ouviu isso? Falta planejamento, ou incompetência da comissão técnica, ou jogadores amarelaram. Tem palavras que tem que falar devagar, porque senão não sai, né? Mas uma reflexão que cabe também dentro desse tema aí, essas derrotas vergonhosas da seleção brasileira, é a forma como nós lidamos com a história, é a forma como nós lidamos com o passado. O Brasil, ele sempre ostentou a fama de ser o país do futebol, não é verdade? A gente ouve isso desde que a gente é pequenininho, né? Desde que era criancinha lá em Barbacena, ouvia falar sobre isso. E, na verdade, nós temos assim a seleção que mais ganhou o campeonato mundial, né? Nós temos, entre os craques que compõem o nosso time, ou que já compuseram o nosso time, vários, né, uma lista imensa de caras que fizeram história. Mas o futebol brasileiro, assim como muitas pessoas, assim como muitas instituições, tem tido grande dificuldade em lidar com a história. Você concorda comigo que a história não pode ser desprezada? Concorda? Ela não deve ser desprezada. Porque ela dá sentido ao ser e fazer no presente. Não é verdade? Nós estamos onde estamos, somos quem somos, fazemos o que fazemos, porque por trás de nós existe uma história que nos conduziu aqui. A história também fortalece as nossas expectativas em relação ao futuro, aos sonhos do futuro. Só que dependendo da forma como nós lidamos com a história, como ela é utilizada, isso pode ser bênção ou pode ser maldição. Usando uma linguagem bem de crente aqui, né? Tem crente aqui? Ah, bom. A história é bênção quando nós a encaramos como uma identidade que dá sentido à existência, que dá sentido ao meu hoje, como uma base sólida sobre a qual se constrói uma vida, mas uma vida que está em constante movimento, constante mudança. A vida é assim. Mas torna-se uma maldição quando nos aprisiona no passado. E eu creio que o futebol brasileiro tem sofrido desse mal. Você concorda comigo? Não sou comentarista de futebol, não jogo nada. Com o tamanho que eu estou, quando vou para o campo, eles pensam que eu sou a bola, né? Então é uma coisa meio complicada. Mas eu creio que o futebol brasileiro tem sofrido desse mal. Preso a um passado de glória, esqueceu-se de se adaptar às mudanças que aconteceram, desde o passado glorioso até o presente catastrófico, né? No que deu aí a Copa das Copas, como dizem, né? O que nós precisamos entender, e talvez um ponto de partida para olharmos para a nossa vida, é que a experiência do passado, por melhor que seja, é apenas parte do todo. É isso. Foi um instrumento que, de certa forma, contribuiu para produzir o que sou. Provendo as condições ou experiências, talvez, necessárias para construir também algo relativo ao amanhã, para sonhar com o amanhã. E como diz o poeta, porque o passado, ele é professor. Ele nos ensina. Agora, por outro lado, permitir-se ficar refém do passado é tornar-se prisioneiro do tempo. E isso causa estagnação no presente e sérias dificuldades para lidar com o futuro, para seguir em frente.
Pode perceber isso. As pessoas que só olham para trás, elas estão imobilizadas no presente, não conseguem progredir. E muito menos sonhar. Muitas pessoas tornam-se reféns da sua história porque às vezes viveram momentos muito marcantes e muito especiais. Você tem lembranças assim? De coisas muito boas que aconteceram no seu passado? Sim. Até isso acontece muito com a igreja. A gente às vezes se vê dizendo, mas naquele tempo... Alguém aqui já disse isso? Mas era tão bom naquele tempo. E não consegue enxergar que algo pode ser diferente hoje, não precisa ser igual. E de certa forma, às vezes porque tiveram um passado tão bom, uma experiência tão boa lá atrás, elas não conseguem se realizar no presente, porque não conseguem admitir, sair dessa zona de conforto para descobrir que talvez hoje possa ser melhor do que ontem. Eu estou lendo um livro chamado Reformição. O autor chama-se Mark Driscoll. Se você puder adquirir esse livro e ler, vai fazer bem para a nossa saúde espiritual como igreja. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que nós precisamos aprender a viver o presente à luz do passado pelo bem do futuro. Tem lógica isso, não tem? Viver o presente, a vida acontece quando? E à luz do passado, porque não tem como você negar, mas para o bem do futuro. O passado é história, irmãos. É referência, é aprendizado, não é? Mas já aconteceu, já está realizado. Ele pode e deve funcionar como um norteador do presente, onde erros e acertos bem elaborados, bem trabalhados, nos ajudam hoje a fazer escolhas melhores, a tomar decisões mais acertadas. O futuro tem a sua importância, por quê? Porque aponta para a busca dos sonhos que nos colocam em movimento. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Se a gente não tem sonho, nós não saímos do lugar. É o sonho que nos empurra, é o que nos põe em movimento, que nos faz andar. De certa forma, por mais que a gente esteja fragmentando aqui, nós precisamos entender que a vida, de certa forma, ela é uma unidade. Tá certo? O que acontece no presente reflete o passado e, de certa forma, sinaliza o futuro. Agora, entender que a vida acontece no presente, e se ela acontece no presente, o tempo das oportunidades quando é? É agora. Lá em Eclesiastes 3:1, né, o pessoal da homilética fala que a gente usa às vezes texto para pretexto, né? Você faz o sermão, põe o texto depois. Isso é perigoso, gente, não faz isso não. Tá bom? Mas assim, aqui não é isso não. Eu vou citar alguns textos, não teve um texto básico aqui para dar uma direção, a ideia do tempo só. Mas não é texto para pretexto não. Mas Eclesiastes 3:1, o capítulo todo, a gente deve lembrar com esse primeiro versículo, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Lembra disso? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olhando para esse texto, aliado com outros textos, outras expressões que nós temos na Bíblia, como, por exemplo, não andeis ansiosos com amanhã. Lembra disso? Está na Bíblia, não está? Basta cada dia o seu próprio mal. Está lá na Bíblia também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Paulo falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quer dizer, são tantos outros textos que falam sobre essa realidade de viver ontem, hoje e amanhã. Nós queremos, assim, à luz desses textos, achar uma forma de nós lidarmos bem com isso. É algo que talvez você possa aplicar à sua vida pessoal, isso envolvendo a sua família, envolvendo o seu trabalho, a sua vida profissional. Isso pode ser aplicado na nossa vida como igreja. Porque se formos uma igreja que fica só olhando para trás com saudade, nós corremos o risco de não caminhar, de não crescer. Então vamos pensar aqui das Escrituras, da Palavra de Deus, alguma coisa sobre isso. E vamos começar com ontem. Beleza?
Pode ser? Estou fazendo muita confusão, vocês estão me entendendo, não? Então tá bom, né? Porque se estiver meio esquisito assim, você pode, não, você está falando, pastor. Claro, aí, fala alguma coisa que tenha a ver uma com a outra aí. Coerência, onde está, tá bom? Pode pedir. Então, ontem, o que é o ontem? O ontem existe numa memória que às vezes até desaparece, não é? Tem coisas que às vezes você não lembra mais. Ele está registrado lá em fotografias antigas. Né? Eu olho fotografias antigas e começo a chorar. Não é de emoção, de saudade, é que já tive cabelo, eu não tinha esse diâmetro que eu tenho hoje. A gente olha para as fotografias e elas nos trazem lembranças de situações, de fatos, de coisas que aconteceram. Livros de história nos fazem olhar para trás e entender tantas coisas que aconteceram lá atrás, que explicam muitas coisas que fazemos hoje. O ontem, então, de certa forma, é um dos melhores centros de aprendizagem disponível. Se apenas nos permitirmos aprender. O ontem pode funcionar assim, como um centro de aprendizagem. Só que não existe espaço habitável no ontem. Não dá para morar lá. Por mais agradável que tenha sido ontem, não dá para voltar para lá. Salomão nos alertou lá em Eclesiastes 7:10, dizendo assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O sábio está dizendo, olha, não é sábio ficar falando esse negócio não, porque, de certa forma, você virado para lá, você não vê o que acontece e as oportunidades do hoje. O ontem trata-se de uma realidade que não pode ser mexida mais, não pode ser mudada. Ele já aconteceu. Enquanto no hoje nós podemos funcionar como agente de transformação da nossa própria vida. E apesar das reflexões, as realizações do ontem poderem ser encorajadoras, e muitas vezes são, para nós hoje, nós precisamos tomar cuidado também. Porque ontem, muitas vezes, pode parecer melhor do que realmente é. Quando você demora muito para contar um caos, às vezes ele parece, em algumas situações, pior do que realmente era, a gente dá aquele tom mais grave na situação, ou às vezes, a sensação de que parece que, e principalmente se você está passando por problema hoje, você começa a olhar para o ontem e você só consegue enxergar as coisas boas. Então parece que o ontem é top. O ontem não, lá no ontem não tinha problema, isso não é verdade. De certa forma, às vezes, assim, para nos resguardarmos inconscientemente, nós deletamos algumas coisas ou colocamos lá, arquivamos algumas coisas na nossa vida que a gente acaba não utilizando, ficar lembrando de dores, de problemas do passado. Mas o fato é que lá atrás também nós enfrentamos duras lutas e problemas. Muitos também não iriam querer viver no ontem, por quê? Porque para eles, o ontem é uma casa mal assombrada. Cheia de remorso, cheia de memórias de erros, de falha, que gostariam de esquecer. Lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 13, Paulo fala sobre isso. Ele fala, poxa, eu já persegui os meus irmãos. Ele fala isso com uma dor no coração. Tipo assim, matei gente que hoje está na mesma fé que eu. Já persegui essas pessoas. Coisas que ele não queria voltar a esse passado. E lembrar disso já era dolorido para ele. Às vezes nós nos prendemos também no ontem e a gente precisa entender que mesmo que os feitos de ontem tenham sido grandes, a gente não pode viver disso. Né? A gente não pode viver disso. Porque nós precisamos lembrar que a memória dos homens é curta. Não é isso? Vem eleições aí. Aí, a gente, toda vez que tem eleição, político, votação, essa coisa, a gente começa a lembrar dessa questão. A gente esquece com facilidade uma série de coisas. E a memória do ser humano é curta. Não é só do brasileiro, como a gente diz às vezes.
E nós, assim como as nossas realizações, nós não somos imortais. Não somos. A gente pode estar na moda numa época, e a gente pode sair da moda na outra época. Eclesiastes 2,16 diz assim, olha que interessante, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Percebe? Porque não dá para ficar preso ao passado. Ainda que lá se tenha realizado grandes coisas, não dá para ficar amarrado lá atrás. Uma outra questão a respeito do passado é que a história também tende a repetir-se. Já parou para pensar nisso? Nessas conversas filosóficas, Vagnão? Tende a repetir-se. Eu tenho duas frases aqui que eu não, sinceramente, me desculpe, eu não sei de quem são essas duas frases, mas elas expressam bem essa realidade. Uma delas é assim, logo à frente está o ontem. Interessante, não é? Porque a história tende a repetir-se. E outra frase, que é interessante também, diz assim, aqueles que são ignorantes sobre a história são condenados a repeti-la. Percebeu? E a conclusão de Salomão também, Eclesiastes 1:9. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Essas frases aqui nos ajudam a lembrar que olhar para trás tanto pode nos ajudar a ver o que pode vir pela frente, como também pode nos ajudar a mudar o que for necessário, para que erros do passado também não se repitam, porque a tendência é que eles sejam repetidos. E Moisés encorajou os judeus, lá em Deuteronômio 32:7, ele diz assim, pergunta para o teu pai, pergunta aos anciãos, e eles te dirão, ou seja, vasculhe a sua história para entender algumas coisas aqui, e para vocês não repetirem as mesmas coisas, os mesmos erros. Se você pensar na história da igreja, essa coisa de divisão sempre esteve presente na vida da igreja. E a gente é bobinho e continua fazendo a mesma coisa. Hoje ainda tem igreja que se divide por ideias diferentes. Não pode andar junto só porque eu penso diferente de você, então se divide. O ontem também nos lembra uma coisa. Nos lembra que a nossa vida é curta. Você está ciente disso, né? Está ciente, não? A vida passa. E muito rápido. A nossa coleção de ontens, está inventando palavra hoje, que cresce rapidamente, ela até de certa forma nos deixa um pouquinho mais humildes, não é? Hoje tem brigas que eu não compro mais. Vou fazer 50 anos agora em setembro, né, feriado nacional dia 22 de setembro, aí, início da primavera. Não vou falar que eu sou a flor mais bela, porque senão seria até pecado, né? Mentir é pecado, né? Mas tem coisas hoje que você chega assim, à medida que você vai acumulando ontens, você vai chegando a um ponto na tua vida que você vai falando assim, olha, isso aqui não vale a pena. Você vai chegando à conclusão também que você não precisa provar nada para ninguém. Você pode ser exatamente quem você é, assumir as coisas que você tem, as limitações que você tem, procurar melhorar, claro, sempre, mas não tem que ficar provando nada para ninguém, você vai aprendendo isso. E toda essa consciência, ela mostra que a nossa vida vai passar rápido. Rápido. Esse é o nosso ontem. E o hoje? A gente quer depois juntar tudo isso aqui. Não vou falar tanto tempo como eu falei do ontem, não, sabe? Eu queria gastar mais tempo com ontem, falar menos um pouquinho. E o hoje? O tempo que nós vivemos, ainda que não tenhamos o controle pleno sobre ele, é qual? Mais bonitinho, mais fortinho, vai lá. O tempo que nós vivemos,
ainda que não tenhamos um pleno controle sobre ele, é hoje. Nós vivemos hoje. E hoje representa para nós o tempo das possibilidades. Lá em Hebreus 3, 7 a 15, eu vou ler alguns versículos aqui só. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, quando? Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aí um outro versículo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aí lá no finalzinho, ele diz assim: por isso é que se diz, se hoje, quando? Vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É no hoje que podemos aplicar as lições aprendidas no ontem. É no hoje que nós podemos superar dificuldades, reconstruir o que se quebrou. É no hoje que nós podemos nos reinventar. O ser humano precisa disso. E há essa possibilidade em Deus. Porque algumas coisas que acontecem conosco, como por exemplo, perdas de entes queridos, isso não vai mudar. Ninguém vai substituir ninguém. Não vai haver um consolo super, blaster, ultra, que de alguma forma vai suprir no seu coração a falta de quem você ama. Isso não é verdade. E nós precisamos nos reinventar para aprender a viver, para continuar vivendo. Isso acontece hoje. Com a ajuda de Deus, acontece hoje. Na presença de Deus, mas acontece hoje. Perdas de saúde, que às vezes vai nos levar a tratamentos agora até o fim da vida. Tudo bem, não dá para mudar. Não vai ser curado. Então eu preciso me reinventar para viver com isso. E o tempo de viver isso é hoje. O que eu não posso é ficar olhando para o passado e dizendo: eu já tive uma boa saúde, nunca tive problemas. E se eu ficar assim, a minha vida para hoje. E nada acontece nem hoje, muito menos. Não acontecerá amanhã. É no hoje que nós devemos encarar as glórias do passado apenas como sementes. Houve glória no passado? Que bom! Elas são apenas sementes, que se forem bem cuidadas vão frutificar. Encarar as experiências do passado como lições aprendidas, que podem nos ajudar a acertar mais e errar, quem sabe, um pouco menos. Segundo o texto de Hebreus, hoje é o tempo de ouvir Deus, de amolecer o coração, de parar com essa coisa de orgulho, e permitir que o quebrantamento do coração aconteça. E isso acontecendo através de encorajamento mútuo, conseguirmos juntos alcançar objetivos pessoais, familiares, eclesiásticos, seja como for. Amém? E o amanhã? Eu não consigo pensar num outro versículo senão Mateus 6,34. Diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O amanhã é um ponto de interrogação, não é verdade? Ninguém tem controle de nada. A própria palavra de Deus já nos tranquilizou em relação a isso. Ela diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, correta, vem de Deus. Não que seja errado planejar, não que seja errado sonhar, mas é um ponto de interrogação. Precisamos planejar, precisamos sonhar, mas continua sendo um ponto de interrogação. Porque o amanhã ele é alimentado por esperança. Mas e essa esperança que alimenta o amanhã
tem a ver com o passado realizado e o presente em processo que influenciam a construção desse amanhã. Um dos meus textos preferidos também na Bíblia, Lamentações 3, de 21 a 26, diz: todavia, Jeremias está falando, olha, estou me lembrando disso, aconteceu aquilo, aconteceu tal coisa, aconteceu tal problema. Ele faz um lamento, por isso o livro já diz, Lamentações, ele passa só chorando as pitangas para Deus. De repente, ele dá uma pausa, ou emenda ali mesmo, ele fala assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O nosso conhecimento e nossas memórias do ontem podem tanto nos desafiar e nos dar coragem hoje, mas também podem nos deprimir e podem nos enfraquecer. De certa forma, o ontem ele é muito poderoso. Ele pode produzir as duas coisas. É por isso que nós precisamos trabalhar com cuidado. E o encorajamento que nós recebemos através desse texto de Jeremias é que precisamos alimentar a nossa mente. Não é fazer pensamento positivo que vai dar tudo certo lá na frente. É alimentar a nossa mente com aquilo que nós conhecemos bem. Bem. Que nós conhecemos e sabemos, que nós não podemos negar, como o Rafael disse aqui no começo desse culto, que é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Talvez possamos chegar em certo ponto onde o nosso ontem não tem argumentos suficientes para dizer que nesse presente eu conseguirei construir um futuro melhor. Mas o fato é que se nós temos Deus, e se nós cremos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que a sua fidelidade não termina nunca, isso significa que sempre haverá possibilidade de se reinventar, de escolher novos caminhos, novas direções, de voltar a sorrir de novo. Amém, amados? Nós precisamos ter algumas clarezas no nosso coração para a gente ir concluindo. Que por melhor que tenha sido o nosso ontem, o nosso hoje nos oferece novas oportunidades. Que não são necessariamente melhores ou piores. Só são diferentes. E adequadas ao novo momento que nós estamos vivendo. Precisamos ter clareza de que, por pior que tenha sido o nosso ontem, hoje temos a oportunidade, na dependência de Deus, de sermos agentes de mudança da nossa própria história. Deus nos dá esse privilégio. Deus não empurra nada goela abaixo. Ele dá oportunidade de que nós mesmos sejamos agentes de mudança na nossa própria história, dependendo do nosso posicionamento. E por mais insegurança que a adaptação ao novo possa gerar, porque você lidar com hoje e romper, de certa forma, com ontem, gera insegurança. O novo sempre gera insegurança. Nós não precisamos ser reféns do ontem, que é, de certa forma, uma zona de conforto. Não precisamos nos deixar levar pela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vai ter que ser assim. Não. Em Cristo, podemos abraçar o novo, que é o hoje, e que o amanhã nos trará. E podemos ousar diante de novas possibilidades. Amém? Agora estou terminando de verdade. Vou usar 2 frases e 2 versículos bíblicos. E aí a gente já vai para casa almoçar. Uma frase é do Mário de Andrade.
Ele diz assim: o passado é lição para refletir, não para repetir. Cola no coração isso. O Carlos Bregantin, também um líder aqui na nossa cidade, cristão, pastor, uma frase dele interessante, ele diz assim: tanto os melhores momentos da vida, quanto os piores que já vivemos, hoje já é passado. Administrar bem as memórias determina a saúde no presente. Percebe? E os 2 versículos. 2 Coríntios 5,17. Alguém sabe o que está lá? Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já, eis que surgiram coisas novas. E Filipenses 4,13. Alguém sabe o que está lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso lidar bem com ontem, para que meu presente seja saudável e para que eu não perca os sonhos e as realizações que Deus tem para mim no futuro. Amém? Que bom. Deus abençoe o seu coração, que essa palavra possa incomodar no sentido positivo a sua vida ao longo dessa semana e você possa mastigar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, você pode ligar para mim, perguntar, a gente pode trocar ideia e conversar sobre isso. Mas toma isso no seu coração.